Cigana guerreira, você é nossa luz. Alô, povão, agora é sério. Canta, Serrinha, segura. Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas, por esse vastos seringais. Vamos levar batata aí, pegar Essa semana tem batata. Hoje é promoção hoje aqui. É eu meu auxiliar aqui número 1. Semana como é que você gosta da sopa? Você gosta de cenoura na sopa? Só na sopa, né? Agora que já não por casa. Você Tá não pimentão da pimentão. não, mas um tá gostoso. Eu tenho. R$100. Ai, porra! Meu nome é Criseudo e hoje eu vim aqui explicar para vocês o motivo dessa crise estar acontecendo no Brasil com todos os cidadãos brasileiros. É isso? Acho que nós devemos dar um pulinho no passado para entender melhor onde toda essa bagunça começou. Agora eu vou voltar um pouco no tempo e viajar de volta para o passado. Ano de 1890, governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Ei, mas vai dar certo, Senhores, eu poderia saber o motivo de tanta algazarra? Conhece o ministro da Fazenda, Rui Barbosa? Sim, por quê? Meu cara, ele tá reprimindo muitas notas, está liberando verba para quem quiser montar suas indústrias. Mas como somos espertos, manteremos uma indústria fantasma para enganar o governo e roubar muito dinheiro. Mal sabem eles que por causa disso surgiriam consequências como a inflação, várias empresas falindo e a desconfiança dos bancos com os empresários. Isso iria gerar a chamada crise do encilhamento, que afetou bastante a economia nacional. Pois bem, vamos um pouco mais adiante para o futuro. Embora o estouro da bolha tenha se dado entre 1890 e 1891, seus efeitos econômicos e efeitos políticos se fizeram ao longo de toda aquela década, sendo amenizados somente ao final do governo de Campos Sales, com Rodrigues Alves no comando da economia brasileira. Porém, isso foi a um alto custo social, devido ao caráter tradicional e ortodoxo das medidas de ajuste econômico, adotadas em consoância com solicitações do grande capital internacional. No período de caça às bruxas, que se seguiu até 1895, em especial durante o mandato de Floriano Peixoto, algumas das figuras expoentes do encilhamento tiveram seus bens congelados, confiscados, além de sofrer processos público e administrativo. Entre esses que sofreram tais processos, estava Rui Barbosa, que teve que se exilar na Europa por causa dessas circunstâncias. Da Bolsa de Nova York em 1929 foi uma crise internacional no capitalismo liberal. Milhões de desempregados, empresas falindo, ofertas sem mercado, o dólar caindo, uma crise sem igual no capitalismo liberal. Superprodução agrícola e industrial, causando uma situação
situação crítica. Sobrava dinheiro, faltava capital. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Países à beira do abismo, uma grande depressão, expansão do socialismo e o nazifascismo como solução. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Acabar com a crise, intervencionismo estatal. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite. Negra quinta-feira em Wall Street. Crise sem fronteira, crise sem limite, bancarrota financeira. New York City. No ano de 1920, o país era governado pelo presidente Washington. Eu costumo chamar de presidente do café, ou se você preferir, presidente café. O Brasil tinha sua economia voltada para a exportação do café. Era só o que me faltava. Essa crise está afetando meus clientes e agora não tem mais controle. Você sabe o que está acontecendo, senhor presidente café? Essa crise está afetando as minhas vendas. Eu acho que a solução vai ser queimar o café, o preço não baixar. Na verdade, essa absurda solução foi a única saída para os problemas da crise. Mesmo assim, a economia ainda sofre um grande aval. Agora, como você já sabe, vamos novamente ir um pouco mais à frente. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. O clima de crise política e as tensões sociais só aumentavam a cada dia que se passava. Em 1964, os militares tomaram o poder. Então, cá estamos nós, em um período de repressão violenta e censura, a ditadura militar. Ano de 1983. A herança maldita, deixada pelo milagre econômico, que achava que seria a guinada do país, agora está sendo paga por milhões de brasileiros que sofrem com a economia frágil e desestabilizada. Esses anos negros são conhecidos como a década perdida. Isso tudo pela má gestão do governo dos militares. Uma série de empréstimos irresponsáveis que geraram dívidas ao país, desemprego, queda do consumo, declínio do PIB, desequilíbrio da balança comercial e aumento da inflação. Para se ter uma pequena ideia da dimensão dessa crise, esse ano, a inflação está ultrapassando os 200% ao ano e a dívida externa supera os 90 bilhões de dólares.
Vamos pular no bar. E foi essa alta nos preços e essa escassez do produto no cenário internacional que abalou ainda mais a economia da época. Pois o petróleo estando caro, a gasolina também se torna mais cara. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. Veja agora no Jornal Nacional. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Rapaz, eu tô sem essa na minha conta. Nossa, se tu informar, mas a atual presidente começou a poupança bancária de 12 brasileiros. Ixi, isso tudo, mas eu não posso dar de nada. É o órgão judicial, o presidente. Cara, confiscaram minha poupança. A minha também. Eu já vim ao banco tentar resolver, mas não tem solução. Era tudo que eu tinha pra sustentar minha família. O que eu vou fazer agora? Tô na mesma situação. Vixe, vai ter que passar por tudo. A inflação acabou de subir, especialmente cenas como essa eram cada vez mais comuns na época do governo de Collor. Em 1990, ele anunciou um pacote radical de medidas econômicas, incluindo o confisco das contas bancárias e das intocáveis poupanças brasileiras. O comércio ficou paralisado e o país mergulhou na hiperinflação. Em março, o índice de preços chegou a 82% de inflação no valor dos produtos e quase dobrava de um mês para o outro. É situação difícil, não? Vamos adiante. Vamos de volta para o futuro. Como nós podemos ver, o Brasil já passou por diversas crises. O que aprendemos com isso? Nada. Apenas a entrar em uma crise
crise com causas bem parecidas com as antigas. Bem, essa crise que vivemos atualmente começa a partir dos anos 2000, quando as commodities têm seus preços valorizados. Nesse mesmo período, o Brasil firma um acordo comercial com um grande parceiro, a China. E o que a China queria do Brasil? Commodities. Haha! Excelente, não? Sim, mas por enquanto. Então, ajudado pelo boom dos commodities, Lula investe até demais, diga-se de passagem, na liberação de créditos pelos bancos públicos para financiar o desenvolvimento do país, criando assim milhões de empregos, aumentando o valor do salário mínimo e, em consequência, expandindo o mercado consumidor. Mais de 40 milhões de brasileiros deixaram a pobreza e se tornaram uma nova classe média. Eles passaram a ter condições de comprar produtos antes considerados coisa de rico: carros, televisores, tela plana e refrigeradores. Eis que surge a famigerada crise de 2008. E ufa, hein? Que ela acaba não nos afetando diretamente. Diminui um pouco o crescimento nacional, pois reduz as vendas dos commodities. Mesmo depois dessa pequena crise, ainda ocorre um forte estímulo ao consumo e ainda existe uma forte demanda por produtos. Porém, esses não são acompanhados pelo crescimento da produtividade interna. A indústria brasileira foi a primeira a dar sinais de que a coisa não ia bem por aqui. Houve uma invasão de produtos importados da China e a indústria nacional não acompanhou, não conseguiu competir. Além disso, a forte entrada de dólares durante o período fez com que o real se valorizasse de forma artificial, deixando a indústria nacional ainda mais cara. Pois vejamos bem, é melhor comprar de um país com a moeda barata que de um país com a moeda cara, que era o caso do Brasil. Em 2011, por exemplo, nós passamos um déficit de mais de 92 bilhões na indústria nacional. Meio a isso tudo, surgiu a esperança para reerguer a economia do país, o pré-sal. Então, milhares de barris de petróleo estavam sendo produzidos desde 2010, mas, porém, todavia, entretanto, não sei se por falta de sorte do Brasil, o chamado ouro negro foi perdendo seu valor e em 2015, por exemplo, ele estava custando abaixo de $40 o barril. E isso refletiu também o excesso na oferta do produto. Dessa forma, tal esperança também mergulhou na crise e passou a não gerar o esperado para o país. Ainda, pouco depois da reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, foram revelados os primeiros resultados da Operação Lava Jato, realizada pela Polícia Federal, que é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro já realizada no Brasil. Bem, depois de analisarmos isso tudo, acho que podemos perceber os maiores erros que os nossos governantes cometeram nesses 15 anos. O primeiro seria liberar demais o crédito para o desenvolvimento, sem pensar nas suas consequências. Muito parecido com a crise do encilhamento, não? O segundo seria superproduzir em épocas de crise, como a de 2008. Eu acho que me lembra um pouco a crise de 29. O terceiro seria a má gestão de recursos que gerou dívidas para o país. Até parece um pouco com a década perdida por causa do mau governo dos militares. E o último, mas não menos importante, a insegurança gerada para os investidores, seguida de crise no setor financeiro. Até parece um pouco com o governo Collor. Seriam esses fatores meras semelhanças com as crises antigas? Ou será que os nossos governantes nunca estudaram história? E se você ainda me pergunta o que isso ocasiona nos dias de hoje, amigos, essa foi uma aula de como fazer uma crise.
todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte que eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis.